Mano, a torcida do Corinthians compareceu na Arena MRV e deu um show novamente. Vamos dar uma olhada. Cara, olha que absurdo. E virou um duelo de torcidas, né? Cara, muito louco isso. Uma torcida cantando uma contra a outra ali. Absurdo, cara. Invadiram mesmo. Cantaram muito. Absurdo. E aí tá o Hulk falando sobre a torcida do Corinthians, né? Olha, ambiente espetacular pra jogar. Jogar com a menos. O segundo tempo todo não é fácil. Enfrentar essa torcida do Corinthians que junto com a torcida do Galo, pra mim, são as duas maiores torcidas em termos de atmosfera, de motivação, de incentivar o seu time. A torcida do Corinthians tá de parabéns. Isso foi quando ele jogou na Neoquímica Arena. Aconteceu tanta coisa aqui na Arena MRV hoje. A questão da cortiça, do gramado sintético não foi nem assunto no pós-jogo. Falando do jogo, primeiro, uma boa partida do Corinthians. Um bom primeiro tempo, um Corinthians competitivo, dominante, mesmo na casa adversária, contra um time cotado por muita gente para disputar o título no início da competição. É um novo momento do Corinthians do Dorival, com 4 jogos seguidos sem tomar gol, algo que não acontecia desde 2022. Fica agora a expectativa pelo próximo passo desse trabalho, né? Afinal, o Corinthians tem um próximo compromisso na Argentina pela Sul-Americana, em que precisa fazer gols, precisa ganhar para avançar, para seguir vivo na Copa Sul-Americana. Mas muito legal ver a postura desse time, a questão da intensidade do time do Corinthians. É um time mais seguro, é um time que é menos machucado pelos adversários do que a gente se acostumou nos últimos tempos. É um ponto positivo aí dessa atuação, apesar do 0-0 aí, Thales Magno, não pode perder a chance que você teve ali, né? Nessa hora faz falta o Yuri Alberto, que tem sido muito oportunista nessas últimas vitórias de 1-0 que o Corinthians vinha engatando. Falando dos outros assuntos, arbitragem. Fabinho Soldado concedeu, não foi uma entrevista, né? Um depoimento ao fim da partida em revolta contra a arbitragem. Foi meio absurdo imaginar que nenhum jogador do Atlético Mineiro saiu expulso aqui da Arena MRV hoje, né? Foram inúmeros lances e os jogadores que a gente poderia mencionar aqui no vídeo. Uma outra nota que tanto que o Lianco falou que achava que ele seria expulso, né? tem que ser citado aqui nesse boletim, nessa análise do jogo. Aconteceu ali, pode mostrar, Vitinho, mostra pra rapaziada. Naquele setor onde ficava a torcida do Corinthians durante o jogo, explodiu uma bomba, a polícia desceu a porrada num torcedor que foi detido. Não tô entrando no mérito do motivo da detenção, até porque a gente ainda não conseguiu apurar, mas muita agressividade, porrada com cacetete, chutes, para um torcedor que já estava ali imobilizado, deitado nas arquibancadas. Outros torcedores foram agredidos com tiro de bala de borracha, com spray de pimenta. Então, mais uma nota triste aí envolvendo polícia de estádio. Bom, primeiro, Garra e Mendes, nós estamos ainda em uma fase de transição. Nós temos que aguardar. Eles vieram com a gente, nós estamos trabalhando. Hoje mesmo eles fizeram um trabalho diferenciado. Nós estamos tentando prepará-los. Não vamos precipitar nada para que não os percamos aí por um tempo ainda maior. Nós precisamos ter a certeza e a segurança que eles, estando em campo, terão condições de dar uma resposta. Eu sei que não em 90 minutos, mas no tempo em que estiverem, que sejam importantes, desde que tenham confiança e segurança para poderem desenvolver o seu melhor. No mais, buscar a melhor formação possível. Nós temos sim uma decisão muito importante. Se tem um elenco como tem o Corinthians, com certeza tem jogadores também de confiança que, independente de atuarem ou não, serão muito bem substituídos. Fim de jogo e o que fizeram com o Corinthians é inaceitável. Dentro de campo, o Corinthians empata em 0-0 contra o Atlético Mineiro. O problema foi simplesmente a arbitragem patética dessa partida. Coisa que já virou rotineiro no Campeonato Brasileiro, né? No primeiro tempo, o Corinthians até foi melhor. Tinha mais a posse de bola, dominou a maior parte das ações do jogo. E o Atlético Mineiro foi levar perigo somente no final do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, tivemos vários lances, principalmente do zagueiro Lianco, que poderia ter sido expulso. Primeiro nessa entrada aqui, que era pra vermelho direto. O juiz só deu um amarelo. Depois, o mesmo zagueiro Lianco faz outra falta que era pra amarelo, e consequentemente ser expulso, e o árbitro simplesmente finge que não vê. Do lado do Corinthians, a maior chance do time no jogo caiu nos pés de quem não tá jogando nada. Irmão, olha essa chance aqui, não dá pra perder. E o Thales Magno simplesmente jogou a bola pra fora do estádio. Cara, eu não consigo entender o Thales Magno. Antes do renovar o empréstimo, ele tava indo bem. Aí do nada ele começou a jogar mal. Completamente inacreditável. Não dá pra deixar de falar também do Hugo Souza. Não me canso de falar, toda vez que o Corinthians precisa, ele tá lá. Cara, olha de onde o atacante do Atlético Mineiro chutou essa bola. E ele defendeu. Simplesmente gigantesco.
E eu não vou sair do vídeo sem falar dele, tá? Como que o Charles conseguiu chegar no Corinthians, meu parceiro? Que tristeza ver esse cara jogar. Do mais é isso, apesar do Atlético Mineiro ter melhorado no segundo, a impressão que fica é se o Corinthians tivesse entrado com um time titular, daria pra vencer o jogo. Eu não ligo de poupar alguns jogadores aqui ou ali, não. O problema é que o Corinthians poupa na Sul-Americana pra jogar a Copa do Brasil, poupa na Copa do Brasil pra jogar o Brasileirão e poupa no Brasileirão pra jogar a Sul-Americana. Cara, na moral, tem hora que não dá pra entender. Dos males o menor diante de uma arbitragem tenebrosa. Se fosse pelo juiz, era pra ter sido um resultado muito pior pro Corinthians. O Corinthians não pode aceitar o que a arbitragem fez com o clube hoje. É uma completa sacanagem a arbitragem do futebol brasileiro e ela prova isso rodada atrás de rodada. É aquilo que eu falo, hoje é a favor do seu time e amanhã será contra. Porque na moral não salva um. O que o árbitro da partida entre Atlético Mineiro e Corinthians fez no jogo é patético. Tivemos simplesmente um festival de entradas duras no jogo e ambos os times terminaram o jogo completos. Ninguém foi expulso, como se nada tivesse acontecido. Foi entrada no Martínez, foi entrada no Rian. E diga-se de passagem, olha como ficou a perna do Rian, meu parceiro. Mano, isso daqui é inacreditável, gente. Olha essa entrada, olha onde o pé do maluco tá, pô. Teve lance em cima do Matheus Bidu também. Mais uma vez, olha onde o pé do Lianco vai, mano. Muito acima do tornozelo. Depois era pra ter sido expulso também nesse lance. Deu um tapa no peito do Hector Hernandes. E nesse lance aqui, principalmente, o árbitro tava a 2 metros do lance. Cara, na moral, não tem como. Não dá pra aceitar. O Corinthians tem que ir na CBF, na FIFA, onde for. E enquanto tudo isso acontecia, era open de cartão amarelo pro time do Corinthians, obviamente. Pode até parecer choro, mas hoje é com o Corinthians, na rodada que vem vai ser com o seu time. Assim como foi com outros times nas rodadas passadas. Isso tá virando rotineiro e a gente vai aceitar isso. A gente normalizou isso. A nossa liga tem tudo pra ser uma das maiores do mundo, mas nunca será enquanto tivermos uma arbitragem vergonhosa como essa. Chega a ser ridículo de tão ruim. O Corinthians com o time reserva, com menos qualidade, o Corinthians sem Memphis e Garro ao mesmo tempo, os dois estão em transição, talvez já voltem na próxima semana. O Corinthians sem o seu goleador, o Yuri Alberto. O Corinthians sem esses jogadores foi melhor do que o Atlético no primeiro tempo. O Corinthians teve domínio territorial, posse de bola, e o Atlético com dificuldade para sair, tentando explorar corredor e não conseguindo, às vezes apostando em bola longa de novo. O Atlético de novo não jogou no primeiro tempo. E ninguém vai me dizer que foi porque o Maringá, o Corinthians fez uma marcação a lá Maringá, o Atlético não entendeu. Ah, o Corinthians colocou o time reserva, o Cuca ficou confuso. Meu Deus, gente. Meu Deus, é buscar desculpa demais, é buscar muleta demais. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando sobre esse jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians e também falando sobre a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians sempre está presente, pode ser no Japão, pode ser em qualquer estádio do Brasil, sempre vai estar presente e não foi diferente no estádio do Atlético Mineiro. Claro, teve toda essa confusão envolvendo a polícia, mas assim, em questão de duelo de torcidas foi muito legal. E falando um pouco sobre o jogo, o Corinthians, na minha opinião, merecia vencer. Tinha tudo para vencer esse jogo se não fosse aquele gol perdido do Thales Magno e também os erros de arbitragem, eu acho que influenciaram demais na partida. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!